Enquanto as crianças saem para ter um tempo de um ensino mais adequado à idade delas, então nós vamos estudar a palavra do Senhor juntos. Nós temos estado como igreja, como comunidade, a nos motivar a servir, a falar de dons espirituais. Os dons só servem para servir, irmãos. Então tem de existir um coração de servo em nós, para nós podermos descobrir quais são os nossos dons e servir o corpo, servir os nossos irmãos. Nós sabemos que na igreja cristã, na igreja local, seja ela a nível universal, seja ela a nível da expressão local, a vida cristã, num contexto de igreja, é essencialmente uma vida em que nós somos chamados a nos relacionar. Nós somos chamados a ter relacionamentos. Não existe vida cristã sozinho em casa. Não existe esta vida cristã saudável, no sentido em que eu estou em casa constantemente a assistir a programas pelo YouTube. Nós somos chamados a nos relacionar. Várias partes da Bíblia nos explicam isso. Basta olhar, por exemplo, para a lista dos 10 mandamentos, olhar para a lei que Deus nos deu e percebemos logo que se tratam de regras para definir aquilo que são os relacionamentos. Seja o relacionamento com Deus, seja o relacionamento uns com os outros, com o nosso próximo. Jesus, quando resume toda a lei, ele foca-se em 2 grandes mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. Ou seja, relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. Se nós analisarmos bem a pessoa de Deus, constituída pela Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, de acordo com vimos naquela música fantástica do Eu Creio, Deus, ele vive permanentemente num relacionamento perfeito de amor e unidade. Aliás, um dos argumentos mais fortes para concordar com a Trindade, porque é uma doutrina que tem várias interpretações e existem alguns grupos que negam a Trindade, até porque esses grupos dizem que um argumento a favor da negação da Trindade é que essa palavra Trindade não existe na Bíblia, não está na Bíblia. Foi um conceito que mais tarde surgiu para clarificar aquilo que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós temos esta tríplice, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Existe na Bíblia. E está subentendido que Deus, sendo um único Deus, ele subsiste em 3 pessoas. Um único Deus. Nós somos monoteístas. Não são 3 deuses. Isto é uma heresia. E não existe alguém que é mais ou que é menos, ou subcategorias de deuses menores ou menores. Não, é um único Deus, mas que ele subsiste em 3 pessoas. E se nós analisarmos bem, várias coisas na Terra, na natureza, e alguns estudiosos dizem até que Deus, naquilo que são esses exemplos, ele fez como que se fosse uma assinatura da sua criação. Nós conseguimos ver essa vertente do 3, por exemplo, como se fosse um triângulo. Um triângulo, 3 lados iguais, 3 vértices iguais. Por exemplo, nós conseguimos perceber que a água, um elemento que é o H2O, não muda num estado sólido, gasoso, líquido. Nós percebemos que no contexto da música, e haveria quem pudesse explicar isto melhor do que eu, mas existe a questão, e aí podem-me ajudar, existe a questão da melodia, não é? da questão do som, a questão sei que existem 3 vertentes que nós conseguimos... Sim, mas há outras vertentes. E nós conseguimos perceber, ao longo da criação de Deus, a quantidade de exemplos que existe o 3 em 1. Por exemplo, o tempo. Nós temos passado, presente e futuro. Então não é uma ideia que não possa ser compreendida. Talvez na sua totalidade. É difícil de compreender.
Porquê? Porque nós somos limitados a nível do cérebro. Não sei se já perceberam. Pois é difícil de nós compreendermos Deus na sua totalidade. É impossível. Não dá. Mas um argumento muito interessante é a questão de que Deus é amor. Vamos imaginar, e agora vou pedir aqui a ajuda de três homens assim, fortes. Lucas, pode ser o Tomás também. Homem. E mais um, pode ser o Luís. Luís, vem cá assim. Vem, pode ser. Vamos imaginar que Lucas, e isto é só uma ilustração, está bem, irmãos? Não é nada de... Lucas, ele é Deus. Deus Pai. Se não existisse Trindade, nós compreendemos que o atributo do amor, e a Bíblia diz que Deus ama, mas para além de Deus amar, Deus é amor. Ele é na sua essência. Ele não só ama, nós amamos. Nós somos capazes de amar, mas nós não somos amor. Como é que nós conseguimos compreender isso? Porque logo vem um tempo em que é difícil de amar e nós deixamos de amar. Pois Deus, Ele nunca deixa de amar, porque Ele é amor. E Deus Pai, Ele é amor, mas o amor é uma característica, é um atributo que só faz sentido se Ele tiver alguém para amar. É algo muito prático. Deus Pai, sozinho lá nos princípios de tudo, onde só existia Deus, Ele sendo amor, mas não tem ninguém para amar. Como é que Ele pode ser amor se não tem ninguém para amar? E é aí que faz sentido a Trindade, quando numa unidade perfeita entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, agora entre o Deus Filho e entre o Deus Espírito Santo. Ai, desculpa. Peço desculpa. Eles os três vão dar um grande abraço. Um abraço os três. Eles numa unidade perfeita. Deus. Eles amam-se de uma forma perfeita e estão em união. E aí faz sentido Deus ser amor. Deus é amor. E o amor que Deus é, Ele manifestou na prática. Quando entregou o seu Filho para a obra da salvação. E quando o seu Filho concretizou a sua obra da salvação, Ele levou aos céus e deixou o Consolador, o Espírito Santo, para estar a viver na igreja. Podem sentar. Obrigado também. Então, irmãos, faz sentido quando nós olhamos para este relacionamento de amor perfeito, de unidade perfeita. E é isto que Deus quer na igreja local. Deus quer que nós sejamos unidos e nós possamos amar-nos uns aos outros, tendo Ele como exemplo. Nós, na Bíblia, temos muitas expressões de uns aos outros. E essas expressões de uns aos outros são manifestações práticas de um amor que nós devemos ter para com o nosso irmão. Amor esse que é colocado em nós por Deus. Irmãos, uma coisa nós temos de ter a plena convicção. Nós jamais vamos conseguir amar se não estivermos cheios do amor de Deus. Porque pela nossa força vai ser uma desgraça. Nós não vamos conseguir. Aliás, nós vamos começar a amar, mas é um amor que é desvirtuado porque é um amor que está à espera de alguma coisa em troca do outro que é amado. E nós vamos começar com uma postura de cobrança. Espera, eu fiz-te isto, agora tu tens de fazer isto. Pois o amor de Deus não é assim. Repararam que Cristo morreu por todos, mas nem todos querem saber de Cristo. Nem todos aceitam Jesus. Mas o amor de Deus está disponível para todos. A salvação de Deus está disponível. Só que nem todos aceitam Jesus. Este amor que nós temos uns para com os outros, que tem de estar primeiramente ligado a Deus, nós temos de estar num relacionamento com Deus saudável para podermos ter os nossos relacionamentos saudáveis. Irmão, uma das pistas quando nós podemos perceber que os nossos relacionamentos na horizontal não estão saudáveis, pode significar que o nosso relacionamento com Deus na vertical também não está saudável. E isso manifesta-se na prática de uns aos outros. Quando eu não tenho a capacidade de amar o outro, de perdoar o outro, é porque eu ainda não entendi que fui alvo do amor e do perdão de Deus para comigo. Então é muito mais fácil nós nos relacionarmos uns com os outros de uma maneira
saudável quando nós, no nosso relacionamento com Deus, estamos bem com Deus. Amamos a Deus. Porque lá em 1 de João 4, e nós já citámos aqui esta tarde, como é que eu posso dizer que amo a Deus quando não vejo e odeio o meu irmão a quem vejo? É muito importante nós percebermos que, por vezes, nós mentimos com a nossa boca. Porque dizemos que amamos a Deus, mas depois, na prática, não percebemos que a expressão desse amor tem de se manifestar nos nossos relacionamentos. Tem de ser visível. O meu amor a Deus tem de ser visível no amor que eu tenho ao meu próximo. Uma coisa não pode estar separada da outra. Porque aí vamos ser mentirosos. Aí não estamos a amar a Deus. Nós às vezes dizemos, eu não amar a Deus, eu amo. Agora aquele irmão, santa paciência, não consigo. Pois, não é assim que funciona. Voltando às expressões de uns aos outros, expressões que nos remetem para a praticabilidade do amor, nós temos expressões, verbos como amar, considerar, encorajar, incentivar, ser bondoso, procurar e ter comunhão, perdoar, reunir, conviver, acolher, unir, aconselhar, exortar, animar, partilhar, orar, servir, ser compassivo, suportar, dedicar, honrar, edificar. São tudo expressões bíblicas que nos levam para a prática do amor uns aos outros. Haverão outros verbos, outras expressões, certamente. São expressões que tornam clara a nossa ação. O que significa amar? Significa tudo aquilo. Eu, ao tirar um tempo da minha semana para estar junto com os meus irmãos, estou a ter consideração pelos meus irmãos. Estou a dizer que eles são importantes para mim, por isso eu estou cá. É verdade, eu sei, existem situações que eu não estou, quando eu digo isto, não estou a julgar ninguém, nem quero, não é esse o objetivo, mas é dizer que se podemos, se temos a oportunidade, estejamos reunidos uns com os outros. Não faltemos às reuniões, ao que a Bíblia diz. E outros exemplos. Expressões que nos ajudam de uma forma mais clara e nos mostram naquilo que consiste este relacionamento de uns aos outros. Baseado naquilo que é o caráter de Deus, o amor de Deus. Viver no contexto de igreja local, viver uns aos outros, foi a forma como Deus escolheu para nós vivermos o amor que o caracteriza. Ele é um Deus de amor. E a Bíblia diz que as pessoas vão conhecer que nós somos discípulos de Jesus se nos amarmos uns aos outros. Esta é a marca, é a identidade. Mas todos nós já devemos ter passado por desilusões. Certamente o irmão já poderá ter experimentado acontecimentos no contexto da igreja local que o desapontaram, que trouxeram desilusão, que o magoaram, que trouxeram profunda tristeza. E a minha intenção esta tarde também é abordar esta desilusão em duas vertentes, sendo que eu vou passar menos tempo a explorar uma e vou explorar outra de uma forma mais vincada. A primeira, aquela que eu vou passar só ao de leve, é depois do irmão estar a ouvir o ensino na igreja local sobre dons espirituais, depois do irmão até ter participado no curso dos dons à sexta-feira, depois do irmão ter ouvido pregações, estudos sobre esta temática, quem sabe até mesmo ter começado a leitura de algum livro sobre dons, mesmo assim, pode acontecer que o irmão ainda não conseguiu descobrir o seu dom. E pode haver aí uma desilusão, pode haver aí uma falta de esperança. E esta falta de reconhecimento do dom, depois de tanto esforço, depois de
tanto estudo pode levar a este desânimo, a esta frustração. Neste aspecto, a única coisa que eu tenho a dizer é: o irmão tem de continuar a servir. Porque a descoberta do dom espiritual vem por meio da prática do serviço. É praticando, é servindo, seja em que área for, que os outros se vão sentir edificados, que os outros vão conseguir ver esta qualidade dada por Deus a si e vão poder concordar e dizer: tu tens um dom nesta área. Então, irmãos, pode acontecer que no próximo mês, no mês seguinte, quando nós agora pararmos esta fase de teoria de dons, o irmão possa perceber: mas eu não sei ainda qual é o meu dom. Não desista, seja persistente, continue a servir, porque este é o caminho para se descobrir os dons, é servir. A outra área de desilusão que o irmão já poderá ter ultrapassado, e no fundo esta para mim é a mais problemática, a mais preocupante, é as fricções, as desuniões que podem acontecer nos relacionamentos quando nós começarmos a trabalhar juntos, quando nós começarmos a servir juntos, que já alguns de nós já o fazem, não é? E provavelmente poderão saber aquilo que eu estou a falar de uma melhor forma. Quando os relacionamentos começam a ganhar intimidade, maturidade, existe sempre o perigo de haver conflitos. E nós sabemos que Satanás está a aguardar como que um leão por esses momentos. Satanás está pronto. Ele conhece as nossas falhas, ele conhece aquilo que é o nosso caráter e ele está pronto, como um leão, a rodear a presa para que a primeira oportunidade que ele tenha, ele vai começar a colocar na nossa mente situações para nós podermos entrar em conflito direto com os nossos irmãos. Isto não acontece em relacionamentos onde não há intimidade. Bom dia, boa tarde, irmão, como está? Olá, cada um vai para a sua casa. Isto acontece quando nós começamos a ganhar intimidade em que eu vou comer à vossa casa, vocês vêm comer à minha casa, eu tiro tempo para estar num relacionamento com vocês, uns com os outros. Nós começamos a ter projetos em comum e começamos a trabalhar para alcançar esses projetos. Começamos a querer elevar o nome de Deus acima de todo o nome, numa localidade, num contexto, e aí nós vamos começar a trabalhar juntos. Conflitos vão acontecer. Porquê? Diferenças de opinião. Há diferenças de opinião. Há pecado. Infelizmente nós ainda cometemos pecado. Temos o nosso Senhor Jesus Cristo que é fiel e justo para nos perdoar. Porquê? Caráter também. O nosso caráter ainda não está completamente moldado. Ainda há falhas de caráter. E à medida que eu me vou relacionando com o meu irmão, eu vou percebendo essas falhas de caráter. E eu vou começando a ter que exercitar também algum do meu caráter, com paciência. Falta de compromisso. Parece que estamos todos no mesmo barco, mas há sempre alguém que se está a esquivar a trabalhar. E todos nós, estamos ali a dar no litro, mas há sempre um que... há falta de compromisso. Cansaço. Estamos cansados. Existe o cansaço. Nós levamos vidas frenéticas. O cansaço é algo real também. Ou mau dia, não é? Um mau dia. Aconteceu uma série de situações naquele dia, e apanharam-me numa má altura. Crises pessoais também. Crises familiares. E depois isso nós não conseguimos ser ilhas no sentido em que conseguimos... Não, o que se passou ali, passou-se ali. Não, mistura-se tudo. Nós somos um ser completo, mistura-se tudo. Crises pessoais, crises familiares também influenciam isto. E depois também estilos diferentes de trabalhar. Nós, na última lição do curso de dons, nós vimos aquilo que são os estilos. Não há estilos nem certos nem errados. Há pessoas que acabam por ser mais estruturadas, outras menos estruturadas. Acabam pessoas que são mais viradas para a pessoa, outras que são mais viradas para a tarefa. E isso pode, à primeira vez, alguém que é virado para as pessoas e é preciso haver uma tarefa para fazer, alguém que é virado para a tarefa e vai fazer essa tarefa, o outro
Porque é preguiçoso, está ali a falar, a conversar, quando há aqui uma tarefa para fazer. Pois não, é estilos diferentes. A outra pessoa está mais focada na pessoa. E aquela conversa parece ser circunstancial, mas é uma conversa que pode dar fruto. Então são tudo situações que nós temos de vigiar. Eu anotei estas, mas certamente haverão outras, irmãos. De qualquer forma, a minha intenção com estas que eu citei é nos trazer à lembrança de que conflitos é algo real, que acontece num grupo de pessoas que quer trabalhar juntos, que quer levar o nome de Deus acima de todo o outro nome. Não só a questão da batalha espiritual, termos a consciência de que existe Satanás e os demónios que nos querem derrubar, que não querem ver a Igreja de Cristo prosperar, mas também perceber que nós, uns aos outros, temos também muita coisa que melhorar e que vigiar. Se não soubermos tratar, estas situações poderão ter consequências dramáticas para nós e para o reino de Deus. No ensino bíblico de Mateus 18, e eu vou pedir para abrirmos em Mateus 18, irmãos, por favor, nós temos aquilo que é a diretriz bíblica para se resolver um conflito, versículos 15 a 17. Mateus 18, 15 a 17. E diz assim: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, ele não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dizei-o à igreja. E se mesmo assim recusar ouvir, também a igreja considera-o como gentil e publicano. E esta é a orientação que nós temos, para que quando existe um conflito, as duas pessoas possam tratar entre elas. Caso não aconteça esse tratamento, que possam ser envolvidas 2, 3 testemunhas maduras, pessoas que podem ter um sentido crítico construtivo sobre a situação. Se mesmo assim ainda não acontecer, aqui diz, leva-o à igreja, no meu entendimento, a igreja, a questão da liderança da igreja, um grupo restrito de membros da igreja, não num culto público. O culto público não é para ser tratado destas questões, o culto público é para adorar a Deus, para as pessoas que nos visitam também sentirem-se bem, mas num contexto onde o leque alarga para podermos tratar desta situação. Caso estas 3 fases não aconteçam, a Bíblia é clara em dizer que nós devemos considerar essa pessoa como um gentio e um publicano. E parece que há aqui uma espécie de rejeição. Mas como é que nós devemos tratar aqueles que são gentios e publicanos? Gentios e publicanos naquele sentido em que são pessoas que ainda não conhecem Jesus, ainda não sabem o que é que Jesus fez por elas. Ainda precisam de ser-lhes comunicado o Evangelho, para que elas possam ter um encontro com Jesus. Como é que nós devemos tratar essas pessoas? Com amor, com disponibilidade para nós podermos falar de Jesus. Dizer, olha, Jesus morreu por ti. Ele morreu para que tu possas ter um novo relacionamento com Deus. Tu não aceitas esta questão do perdão, mas olha, Deus perdoou-te. Se tu aceitares o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador, diante de Deus, tu estás perdoado, estás justificado. Tu consegues ter um relacionamento com Deus. Tu podes ter essa liberdade. E isto é tratar um gentio e um publicano com amor. Com amor ao ponto de nós investirmos nessa pessoa para falar do Evangelho, para lhe explicar o Evangelho. Irmãos, de outra forma, nós não teríamos esta ideia de Evangelho. Se não fosse a reconciliação, como o último caso, e aquela pessoa que foi chamada a atenção, ela não conseguiu reconciliar-se com a outra porque ela ainda não entendeu que em Cristo Jesus ela foi reconciliada com Deus. Por isso nós temos de comunicar aquilo que providencia a reconciliação, que é o Evangelho. Trazer o Evangelho à pessoa. Irmãos, o Evangelho de Deus tem na sua essência, na sua base,
a reconciliação. O perdão, seja em qualquer situação de relacionamento cortado, em qualquer uma. E aqui eu vou dizer esta frase que pode causar escândalo, mas depois estou aberto a poder falar com vocês. Em qualquer relacionamento, inclusive um casamento destruído, a opção primeira de Deus é sempre o perdão. Se a ideia primeira de Deus não fosse a reconciliação, não fosse o perdão, então o Evangelho seria apresentado apenas como uma alternativa viável para se chegar a Deus. E sabemos que é a única forma de chegar até Deus. Por isso, na base do Evangelho está a reconciliação. É sempre vontade de Deus que a reconciliação suceda nos relacionamentos interpessoais dos seus filhos, de uns aos outros. Nós temos de ser conhecidos como o povo que se reconciliou com Deus e que por causa dessa reconciliação se reconcilia uns com os outros. Nós temos em Atos 13, e eu vou terminar então com a exposição só de 3 passagens que nos fala de que esta situação dos conflitos pode acontecer até no meio das pessoas mais maduras e mais líderes num contexto de igreja. Nós temos em Atos 13, os primeiros 3 versículos de Atos 13, a chamada do Espírito Santo em relação a Barnabé e Saulo. Na altura era Saulo, mas depois passou a ser chamado de Paulo, o apóstolo Paulo. E Atos 13, versículo 1 até 3, diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. E aqui nós temos esta imagem de que o Espírito Santo ele chamou Barnabé e Paulo para a obra missionária. Estes 2 homens foram, a mando da igreja de Antioquia, pregar o Evangelho àquilo que eram os gentios, que não eram judeus. Depois, em Atos 15, nós temos aqui uma situação muito interessante. Estes 2 homens, Paulo e Barnabé, 2 líderes da igreja de Antioquia, foram chamados para ir para missões. Em Atos 15, 36, 40, passa-se aqui um episódio que é importante nós estudarmos neste contexto dos conflitos. E diz assim, então, Atos 15, 36 a 40. Há alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades, nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfília, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Então nós temos aqui aqueles homens que foram chamados pelo Espírito Santo, que trabalhavam juntos num contexto de igreja local em Antioquia, foram chamados para ir fazer missões. E aquilo que Paulo dá a ideia nesta segunda viagem missionária que eles fazem: vamos visitar os irmãos por cada cidade que nós passamos, que nós espalhamos o Evangelho para ver como eles estão. E Barnabé queria levar também este homem chamado João Marcos. E Paulo disse não. Não, porque esse abandonou-nos. Esse não faz parte do nosso grupo. E Barnabé disse: não faz, vamos levá-lo. E houve uma desavença tão grande entre eles que eles separaram-se. Barnabé foi para um lado e Paulo foi para o outro. Irmãos, conflitos no seio da igreja local, no seio do trabalho cristão, é possível, é real. Nós não podemos ignorar isso. Nós temos de estar atentos. Temos de estar a vigiar. A Bíblia diz: aquele que pensa que está em pé, cuidado para que não caia. Vigiem e orem. E nós temos de vigiar bem. Porque nós, ao trabalharmos uns com os outros, a nos conhecermos melhor, a começarmos a querer estar nesta batalha de levar o nome de Jesus até aos confins da terra, vão haver problemas, vão haver conflitos. Vejam aqui o que se passou em Atos 15. Barnabé e Paulo, 2 homens de Deus, entram em desavença. Mas nós temos também, em 2 Timóteo 4:11,
2 Timóteo 4,11, nós vemos que na parte final da vida de Paulo, e nós podemos nos perguntar, mas eles ficaram zangados e depois foi cada um para o seu lado, então e não houve perdão? Dois homens de Deus que pregam sobre perdão, né? Barnabé e Paulo, mas vejam aqui, 2 de Timóteo 4,11. Paulo, falando nesta última carta ao seu amado filho espiritual Timóteo, ele diz, somente Lucas está comigo. Toma contigo a Marcos e trazei-o, pois me é útil para o ministério. E este Marcos é João Marcos, lá de Atos. E Paulo, ele encontrou reconciliação. De outra forma, ele não teria voltado a chamar por João Marcos. Mas porque Paulo se reconciliou com João Marcos e com Barnabé. Paulo volta a restaurar este relacionamento. E este relacionamento, esta pessoa, João Marcos, voltou a ser útil para o ministério. Então, irmãos, nós nunca podemos desistir da reconciliação. Nós somos o povo da reconciliação. Gostaria de terminar apenas citando alguns perigos que nos podem levar a estes conflitos, ao não termos vontade de os resolver. Orgulho, falta de humildade, temos de vigiar. Às vezes, eu tenho razão, então ninguém me tira a razão. O que lhe está a tirar a razão é o orgulho. Segundo, uma coisa que nós estudamos quando pregámos expositivamente o livro de Tiago, né? O descontrole da língua. Cuidado, vamos controlar a nossa língua. Por vezes dizemos coisas que a Bíblia diz, relatando a língua, que é uma pequena faísca, que depois dá origem a um incêndio muito grande. Depois outra é precipitação nas atitudes. Atitudes que nós muitas das vezes acabamos por tomar e dizer, está assim, então não quero mais, acabou. E fomos precipitados. E depois também é a dificuldade, a falta de perdão. Irmãos, o perdão está na base dos nossos relacionamentos, tem de estar. O perdão, quando foi criado, eu penso que Deus deve ter criado, ele é amor, colocou-nos o amor e depois começou a ver o pecado vai manchar isto tudo, então eu vou encontrar o perdão. O perdão é o voltar à estaca zero. É o voltar a colocar o amor no centro. Quando nós perdoamos, é porque queremos dizer que queremos começar de novo. E uma das grandes evidências de que nós temos o Espírito Santo e que somos salvos por Jesus é quando nós temos a capacidade de perdoar. Porque entendemos que Deus nos perdoou primeiro. Por isso nós também temos de perdoar. Mas, irmãos, temos que estar muito bem íntimos com Deus. E, concluindo, a forma como nós temos para viver em paz uns com os outros é vigiar a nossa vida e dar lugar ao fruto do Espírito. O fruto do Espírito, o amor, que por consequência traz paz, longanimidade, paciência, misericórdia, todo este fruto do Espírito. Se nós conseguirmos nos vigiar a nós próprios individualmente, em que estamos a dar fruto do Espírito, os nossos relacionamentos vão ser muito mais simples. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela é clara na mensagem que dá, Senhor. Obrigado porque tu próprio também, na Trindade, Senhor, tu és um exemplo perfeito de um relacionamento de amor e união, Senhor. E é isso que tu queres que nós possamos experimentar, esta unidade, esta união e amor, Senhor. Porém, nós temos consciência de que é difícil, é complicado, nós estamos numa batalha espiritual, mas ajuda-nos a ter consciência de que tu já venceste esta batalha, Senhor, e nós em ti somos mais do que vencedores. Então nós podemos, Senhor, ser livres e viver a nossa liberdade em função do amor ao próximo, Senhor. Amor a ti em primeiro lugar e amor ao próximo, Senhor. E ajuda-nos a ter entendimento de que nós temos de estar ligados a ti, ligados à fonte de amor, à fonte de perdão, à fonte de misericórdia, para nós podermos também viver de uma forma prática o amor, o perdão e a misericórdia, Senhor. Ajuda-nos no trabalho uns aos outros, nós precisamos ser mais como tu, mais à tua imagem. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, boa semana. Nós temos pelo menos o casal que vai viajar para amanhã, para o Rio de Janeiro. Acho que vocês não vão. Vai só no outro, ok? Vamos orar por vocês também, está bem? Para que Deus possa abençoar a vossa viagem, guardar-vos e também desejar a todos uma boa semana. Eu vou orar por vocês, está bem? Podem vir, vamos orar por vocês para que Deus possa vos proteger nesta viagem e 6 meses possam passar rápido e possam cá estar outra vez, está bem? Vamos orar então. Senhor, muito obrigado pelo Luís e pela Cristiano, Senhor. Obrigado porque nos cruzamos nos nossos caminhos aqui na terra, Senhor, e porque nós nos conhecemos, Senhor. Muito obrigado pela presença deles, Senhor. Ajuda-os realmente nestas viagens, que eles possam ser protegidos por Ti, Senhor. Vem acompanhar a viagem deles amanhã, que eles possam chegar bem ao Brasil e possam também, Senhor, lá no Brasil também ser sal e luz, conforme são aqui, Senhor. Ajuda-os em tudo, Senhor, em tudo na vida deles, que eles possam Te colocar em primeiro lugar. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa viagem, queridos, está bem? Ok, boa semana, irmãos. Que Deus vos possa abençoar grandemente e que realmente possam estar cheios do Espírito Santo. E pratiquem o amor, está bem? É muito importante praticar o amor uns aos outros, a paciência e vigiar, porque o inimigo quer nos tragar e estragar. Está bem? Boa semana, irmãos. Deus vos abençoe.